Olá, nessa videoaula vamos continuar com os comandos básicos. A gente vai ter o comando cat, que ele serve para concatenar leitura de arquivos, como por exemplo se a gente precisar. Vamos ver aqui, aqui nós não temos um arquivo para ler, né? Mas se a gente precisar ler algum arquivo que esteja no barra etc, por exemplo, que eu sei que tem lá no grub-d, que chama grub, vamos ver aqui quem é que está aqui, 00 read, ele vai ler o conteúdo interno desse arquivo. Veja, todo o conteúdo interno do arquivo 00 reader foi lido em tela aqui pra gente, ok? Então vamos rever. Cat e origem do documento, né? Lembrando que aqui tem que ser um arquivo, né? Não pode ser um diretório, né? Eu entrei num diretório, fui a um subdiretório e pedi para ler um arquivo. Tá ok? Aproveitando o cat, a gente vai falar sobre o Nano, que é um editor de texto. Por exemplo, a gente pode criar Nano teste de edição. Vai abrir um arquivo vazio, percebam no rodapé da tela que você tem todo o menu desse editor de textos, né? Ó, Ctrl G ajuda, Ctrl X sai, Ctrl O grava, que é o salvar, né? E assim por diante. Se a gente escrever qualquer coisa aqui na tela, eu estou redigindo um documento, né? Ctrl O, ele pergunta se é para salvar com o nome que a gente criou, a gente só confirma com Enter, e Ctrl X a gente sai. Agora eu vou ler esse teste, tracinho de edição. Veja que traz em tela o conteúdo, né, na parte interna desse arquivo. Então o comando cat faz justamente, né, a leitura do conteúdo. Já o Nano edita o conteúdo desse arquivo, né? É um dos editores de texto que a gente vai conhecer, que a gente conheceu na verdade num primeiro momento, né? Mais para frente a gente vai conhecer um editor muito mais poderoso chamado Vim, V-I-M, né? Outro comando que pode nos ajudar, vamos editar aqui de novo esse teste de edição e aumentar o número de linhas dele aqui. Vamos criar bastante linhas aqui para que saia da tela possivelmente. Pronto. Ctrl O, Enter. Ctrl X, saiu, né? Agora vamos pedir um cat teste de edição. Perceba que ficou bem longo, né, a quantidade de linhas. Se provavelmente não coubesse em tela, a gente agora vai começar a conhecer outros comandos que fazem isso pra gente, como por exemplo o head. O head é um comando que lê a cabeça do arquivo. Veja bem, head teste de edição vai ler por padrão, por default, as primeiras 10 linhas, correto? Mas eu posso usar um atributo "-n4", por exemplo, teste de edição. Veja que ele leu somente as 4 linhas, ou seja, o atributo n e o número de linhas, number line, né? 4 leu 4. Se eu repetir o comando aqui, setinha para cima, e botar 2, perceba que ele só leu as 2 primeiras. Eu quero ler 12 linhas. Ele lerá as 12 linhas. Então, o comando head é um comando que vai ler o princípio do arquivo, né, do documento, mas você tem total condição de dizer quantas linhas você quer ler, né? Então, head lê a cabeça desse documento, ok? Temos o comando tail. Se o head leu a cabeça, o tail lê a cauda do documento, né? Teste de edição. Veja que ele leu o fim do documento. Como padrão também, ele leu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10ª está vazia, mas é uma linha contabilizada, né? E eu quero agora, "-n3, teste de edição". Perceba que ele leu as últimas 3 linhas, né? O atributo é igual o do head, não faz diferença alguma, ok? A gente também tem a possibilidade de misturar esses comandos, né? Que é com uma simbologia chamada pipeline, né? Ele é um filtro que filtra de um comando para outro, como por exemplo, head "-n10 teste de edição, pipe
less menos pipeless não, pipetail, né? Pipetail menos n 4. Na verdade aqui esse teste de edição aqui está no lugar errado, né? Vamos pegar aqui didaticamente e colocar. Ele funciona, mas o correto é a gente colocar assim, né? Teste de edição. Correto? Perceba que ele leu assim. Tudo bem? Se a gente fizesse daquele outro jeito, ele ia dar as 4 linhas. Funcionou até melhor, né? Olha. Ok? O que ele fez? Ele leu as primeiras 10 linhas do documento. Correto? Depois ele leu as últimas 4 linhas do documento. E assim ele formatou. Como se a gente quisesse ler a 10ª, a 9ª, a 8ª, a 7ª e a 6ª. Então tá a 10ª aqui, a 9ª, a 8ª e a 7ª, né? No caso, as 4 linhas que nós conseguimos fazer, né? O pipe, falando melhor sobre ele serve para a gente procurar dados dentro de um arquivo específico. Por exemplo, eu sei que dentro do /etc existe um arquivo chamado PySWD, que é o arquivo que guarda o conteúdo dos usuários do sistema. E eu vou procurar pelo usuário root. Então eu posso fazer cat /etc /PySWD pipe, ok? E vou usar o comando grep, que procura por algum nome específico. Pipe root. Se não, vejamos a sintaxe. Cat leia, ou concatene, né? Esse documento desse endereço, procurando, ou seja, um filtro, procurando pelo nome root. E aí virá somente a linha que consta o nome root, correto? Se a gente trocar o nome lá, olha, aluno, virá somente a linha do aluno. Agora vamos tirar o filtro. Olha o tamanho do arquivo, ó. Tá ok? É um arquivo grande. De repente você vai procurar por um dado específico, né? Então, o pipe, que é esse tracinho que fica junto com o Z aqui, ao lado do Z, né? Shift contra a barra, ele serve justamente para filtrar um arquivo ao outro. O grep funciona sozinho. Se o pipe trabalha filtrando, você pode fazer o comando, em vez do cat, o comando grep. Por exemplo, grep /etc PySWD, né? Root. Será que vai funcionar? Olha, não funcionou. Por quê? Porque o comando está com o nome no lugar errado. Ou seja, procure pelo root dentro do documento /etc PySWD. Agora vai funcionar. Ok? Então a gente tem que entender sempre do valor da sintaxe do comando. Veja, procure por aluno dentro do comando, dentro do endereço específico. Tudo bem? Então o cat lê, o grep também acha, né, determinados valores dentro de um arquivo. Ok? Lembrando que teria que ser realmente dentro de um arquivo. Tudo bem? A gente falou sobre o head, que lê as primeiras linhas, né, do documento. Falamos sobre o tail, que lê as últimas linhas. Falamos também sobre o cat e o pipe, né? Junto com o pipe você pode, por exemplo, paginar um documento muito grande. A gente pode fazer assim, ó, cat /etc PySWD pipe less ou pipe more. Vamos começar pelo more. Veja que ele pede a base aqui do rodapé da tela, mais significa que ele está paginando para a gente, né, para que todo o arquivo seja lido, para você não perder dados, né, dentro desse arquivo, né? E o pipe less vai fazer a mesma coisa, né? O que muda é que ele só muda aqui, ó, a grafia, né, de leitura. À medida que você for lendo, ele dá um end. Para você sair aqui no less, você tem que digitar a letra Q de kit, ok? Ou seja, leia um documento que porventura ele será grande para a tela, porém pagine para a gente, né? O less faz isso, o more faz isso, né? Entre outros, ok? Agora vamos entender um pouquinho uma simbologia chamada redirecionadores, que seriam esses símbolos: um sinal de maior, duplo sinal de maior, um sinal de menor, duplo sinal de menor. Esses carinhas, esses símbolos, né, eles são redirecionadores. Vamos entender um pouquinho mais.
bom a gente saber um pouquinho do que é I/O, né? Input e Output. Para a gente tem um STD de entrada, que é o IN, que ele equivale a 0, ou seja, quando você quiser fazer um redirecionamento de entrada, nós vamos ter que usar o valor 0. STD out tem um valor de 1, sinal de saída, né? O STD de erro tem um sinal valor 2. Ora, como entender isso? Se eu usar um comando que não existe, você vai ver que ele dá um sinal de saída em tela. Isso é o sinal padrão. Mas se não, vejamos que a gente quer redirecionar esse comando para algum lugar. Mas eu vou usar a simbologia 2, que é sinal de erro. Ou seja, bata esse comando. Se houver erro, redirecione. Aí a gente vai digitar, olha, texto de erro.txt, por exemplo. Percebam que eu bati o comando da primeira vez e veio a linha de erro em tela. Agora eu bati o comando e não veio a linha de erro. Mas nós já sabemos ler o conteúdo de um arquivo, né? Aqui até errei, é text, né? Seria texto, né? Mas vai funcionar. Ou seja, que dentro da leitura de um arquivo, tá aqui, ó, teste de erro.txt, tá lá a mensagem de erro, né? Importante sabermos a diferença da saída simples para a saída de duplo sinal. A saída simples, ela reescreve, ela subscreve o conteúdo de um arquivo colocando um novo conteúdo. E aí em duplo sinal, ela acrescenta, ela vai ficar em append, né? Vamos ver aqui, olha, eu vou bater o mesmo comando, sx2, que é a saída de erro, duplo sinal, correto? Teste, erro. Quantas vezes eu bater aqui, ó, ele está gravando o log de saída de erro. Quer ver? Cat, teste, erro.txt. Veja que ele aglomerou as saídas de erro, né? Ele não subscreveu. Por quê? Por causa do duplo sinal de maior. Agora vamos apagar tudo simplesmente mudando a grafia de um sinal de maior. Veja o que vai acontecer. Pronto. Basta a gente entender que um sinal de maior subscreve a saída e um duplo sinal de maior appende, né, acrescenta a essa saída. Assim, se a gente entender que o sinal de maior e o duplo sinal de maior é saída, nós já vamos entender que o de menor e o duplo sinal de menor é o de entrada, ok? Se não, vejamos. Vou dar um ls aqui, saiu em tela. Ora, mas eu não quero que esse ls saia em tela. Então eu posso falar ls acrescente no teste de erro. Cat teste de erro. Veja que além da linha que já existia, veio todo o ls para dentro do arquivo. Podem exercitar, treinar, que você verá que é fato, ok? A parte de sinal de entrada nós veremos mais na parte de redes, né, na frente, ok? Precisamos entender então o que é saída de erro, o que é saída de entrada, né? Como eu falei, std tem a equivalência do valor 0. A std out equivale ao número 1. E a std equivale ao número 2. Vale lembrar, se você fizer um valor ls e não colocar o número aqui, né, ó, percebam que eu não coloquei nem 0, nem 1, nem 2. O número padrão, que é o número default, é o 1, ok? Barra, nós vamos escrever teste de erro. Quantas vezes eu acrescentar lá dentro do documento, e a gente der um cat nesse teste de erro, veja o tamanho que ficou o documento, né? Porque ele foi acrescentando, olha. Ok? Então esses são os redirecionadores. Caso você precise fazer debugs em algum programa, ler, concatenar arquivos, por exemplo, você pode estar usando, né, essa simbologia aí para alterar qualquer arquivo aí, né? Por exemplo, a gente pode fazer assim, ó, cat /etc faz wd. Teoricamente nós leríamos ele em tela, mas eu não quero. Então eu vou redirecionar, correto? Para um arquivo que não exista. Ele vai criar, olha aqui, olha, arc tracinho faz wd. Ora, se eu não coloquei o destino,
significa que é aqui, né? Eu só coloquei o nome, então ele vai criar aqui. Agora, se eu quisesse criar no barra etc barra arquipazwd, ele ia criar lá. Logo, cat barra etc arquipazwd. Tá aí, documentos para tudo lá dentro, né? Vamos remover, né? rm barra etc arquipazwd, para que a gente não interfira dentro do arquivo, né, diretório etc. Ok? Então esses são os redirecionadores, né? Lembrando, 0, sinal de entrada, 1, sinal de saída, 2, sinal de erro. Agora nós iremos falar sobre links, ou mais comumente chamados de atalho. Só que no GNU Linux nós temos dois tipos de links, tá? O link simbólico, tá? Que é o atalho comum mesmo, né? E o link absoluto. Esse link absoluto nós vamos ver a grande diferença dele, ok? A sintaxe do link simbólico, ln -s, ln -s, a origem, né? Por exemplo, um documento que será linkado, né? Origem, já nós vamos fazer isso. E o novo nome, né? Novo nome. Essa é a sua sintaxe. Como, por exemplo, vamos sair aqui do barra root, que é um diretório muito protegido, vamos para o barra cd barra. Aqui a gente vai criar um diretório, mkdir agendas. Vamos entrar, cd agendas. Então vamos criar uma agenda. A gente já sabe mexer com o editor de texto chamado nano, né? Nano agenda. A gente vai botar aqui um telefone, outro telefone, outro telefone, outro número aqui, né? Ctrl O confirma com Enter, Ctrl X sai. Se eu der um cat no agenda, veja que os números estão lá, tudo bem? Só que a gente não quer que o nosso funcionário tenha acesso a esse diretório barra agendas. O que a gente vai fazer? Vamos lá, cd barra home barra nome de um usuário comum, que quando a gente estiver fazendo a aula de instalação, nós somos obrigados a colocar o nome de um usuário comum, tudo bem? E vamos fazer um link simbólico, né? ln-s, ok? Barra, aí eu tenho que dar origem, né? Agendas, que vai se chamar agenda, e a gente pode usar o mesmo nome, né? Agenda. Se não, vejamos, se a gente pedir um ls-lh, vamos ver se a gente acha ele aqui, né? Olha aqui, quem está aqui, ó. Agenda, apontando para o diretório agendas, dentro de, né? Tem um conteúdo da agenda. Logo, você vê que o tipo de objeto mudou, ó. Ele virou o quê? Um link, tudo bem? Então, você já conseguiu descobrir que um link, que é um atalho simbólico, ele tem um apontamento para o seu arquivo original. Vamos pegar mais detalhadamente. Eu vou pedir um ls-lh agenda. Pronto, ficou melhor, né? A gente conseguiu resumir melhor para não ficar tão poluído o quadro aqui. E se eu der um cat no agenda, olha quem está aqui, ok? Agora, o mais interessante do link simbólico é nós vermos o valor de inode, ou seja, o valor de apontamento para o bloco de arquivos dentro do HD, né? E aí a gente vai aprender um novo atributo, que é o i, né? Que vai listar o inode, né? Ó, agenda, que é o agenda que nós estamos com ele linkado, e vou dar um espaço, barra agendas, e vou ver do agenda também. Se você perceber, o original tem um inode diferente, tá vendo essa numeração que não existia antes do tipo de documento, tipo de objeto? Ele tem um inode diferente, ok? Do link. E isso determina que ele é um link simbólico, tá? Na parte lógica, isso é que determina que ele é um link simbólico. Por quê? Porque agora nós vamos ver um link absoluto, o chamado hard link. Sua sintaxe, ln, não tem mais o "-s", a gente vai tirar o "-s", ok? E a gente vai fazer do barra agendas, vamos fazer do agenda também. E aí a gente vai chamar de agenda 1, para não subscrever, ok? Se eu der um ls-lh agenda 1, veja que ele já não tem mais o apontamento do link simbólico. Olha, ele parece ser um documento comum, um documento original.
Mas se a gente pedir um ls-li, agenda 1, espaço, barra, agendas, agenda, que é o original, perceba que ele carrega o mesmo número de inodes, ou seja, ele é um documento espelho, cópia fiel. Se você alterar um documento, o outro automaticamente é alterado. Quer ver? Nano, agenda 1. Vamos colocar aqui mais alguns números aqui, né? Uma letra, alguma coisa. Ctrl+O, Enter, Ctrl+X. Correto? Agora eu vou dar um cat lá no barra agendas. Agenda. Veja que o próprio agenda, que é o original, logicamente recebeu os mesmos dados, né? Agora, vale lembrar, se você colocar essa agenda, que é um link, para o usuário comum, ele não terá direito de alterar, ele só terá direito de leitura, ou seja, você deixa um documento para que ele acesse somente como consulta e você fica com a originalidade preservada, protegida, né? Essa é a ideia do link, né? Para que o usuário final não tenha acesso ao documento original. Tá ok? Uma breve revisão. ln-s origem espaço destino com novo, né? Novo nome faz com que você crie um link simbólico, ok? E se você tirar o S, que é a única mudança na sintaxe, faz com que você crie um link absoluto. Como você consegue perceber se ele é um link simbólico ou um link absoluto? O primeiro dado é justamente o apontamento do documento para outro, né? Quando você olhar isso aqui, você pode ter plena certeza que ele é um link simbólico, tá? Ele vai estar datado como link aqui no tipo de objeto. E se você perceber o outro, não, ele é um arquivo comum. Você não vai perceber nunca que ele é um hard link ou um link absoluto, né? Você só vai conseguir saber se foi você realmente quem criou esse documento. Tudo bem? Então acabamos de falar também sobre links, né? A gente consegue aí fazer atalhos de uma forma simbólica ou de uma forma absoluta, né? A gente consegue estar aí falando, fazendo, para evitar que o usuário final destrua, né? Algum tipo de arquivo original que ele não poderia ter acesso, ok? Na próxima aula veremos mais um pouco de comandos básicos.